CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor, encarnados e desencarnados, e àqueles que estão nos assistindo de casa também, o nosso boa tarde. Vamos dar alguns avisos para dar início à nossa reunião. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas, todos os dias da semana tem estudos, em vários horários. Estudamos as obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obras de Leon Denis. Quem quiser estudar conosco é só nos procurar que nós daremos as devidas orientações. Nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece aos sábados de 8 ao meio-dia. As crianças com seus pais chegam, tomam café da manhã, vão para as salas estudarem, estudam o mesmo tema, crianças e pais, e almoçam e retornam aos seus lares. E nós sempre precisamos de ajuda de vocês. Então, para essa alimentação, a gente sempre está precisando de arroz, de açúcar, de farinha, feijão, café e tudo que compõe também uma cesta básica, porque elas recebem todo mês cesta básica. Então nós precisamos, e quem quiser nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, esses que eu falei e outros também, é só trazer 1 quilo no mês que já está nos ajudando. Nós precisamos também de material de limpeza, então quem puder também nos ajudar, água sanitária, sabão em pó, detergente, desinfetante, tudo aquilo que necessitamos na limpeza de um lar, nós utilizamos aqui também. Então quem quiser nos ajudar com esses itens, será bem-vindo para nos ajudar. Nosso orador da noite de hoje, da tarde, é o nosso Adriano Santana. Ele vai nos falar do Livro dos Espíritos, das questões 890 a 892. E quem vai fazer a sustentação dos passes é a nossa Vaniele Nunes. Ela vai falar do Evangelho, capítulo 14, item 8. Vamos ler o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente fazer a nossa prece. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Vamos então pensar em Jesus, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para a nossa reunião da tarde de hoje. Te pedimos que envolva o nosso orador, envolva a nossa Vaniele, aqueles que irão fazer uso da palavra, sejam amparados pelo Teu amor,
que o altivo também possa ajudá-los, que eles sejam amparados. Envolve-nos, todos nós que aqui estamos, Senhor, abençoa a nossa reunião. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome dos mentores espirituais, da coluna espiritual que dirige a nossa casa, em nome do altivo, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, então eu vou ler aqui a questão 890, para passar a palavra para o nosso querido Adriano, para ele. Livro dos Espíritos, capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, subitem Amor Materno e Filial, questão 890. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Ambos, a natureza deu à mãe o amor pelos seus filhos, no interesse de conservação deles, mas no animal este amor está limitado às necessidades materiais, cessa quando os cuidados se tornam dispensáveis. No homem, ele persiste durante toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele algo diferente do que o que existe no animal. Então vamos passar a palavra ao Adriano para que ele possa nos esclarecer a respeito desse assunto. Meus irmãos e minhas irmãs, muitíssimo boa tarde. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e os nossos corações. A gente inicia o nosso bate-papo sendo convidado a fazer uma breve reflexão acerca da necessidade de mantermos o nosso pensamento confiante envolvendo no sentimento de gratidão. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, independente das religiões às quais passamos, a gente é convidado a visualizar o grande Criador, o Criador de tudo e o Criador de todos. Cada religião vai dar o nome que quiser, merecendo todo o nosso amor, carinho, respeito e consideração. Para nós fica sempre a visão de Deus, que é um só. É esse Deus que é o Criador de tudo e que é o Criador de todos. E quando a gente começa a refletir acerca desse tema, a gente tem sido sempre convidado a agradecer muito a esse Criador, tanto do plano espiritual, que é o plano primário, como do plano material. Sem ele, sem a sua vontade soberana, fecunda, infinita, nada e ninguém existiríamos. E, portanto, pelo simples fato de estarmos aqui estagiando nesse planeta maravilhoso, isso por si só já é motivo suficiente para sempre, independente das circunstâncias, agradecermos a Deus. Como Ele é o grande Criador, e Ele tem criado de uma maneira que a gente ainda não consegue compreender, a gente percebe que muitos espíritos, trabalhadores da luz, incansáveis, alcançaram a pureza e estão na condição de co-criadores, recebem diretamente as ordens de Deus e têm o papel de cumprir, velando pela harmonia do universo. Dentre tantos espíritos de luz que alcançaram a pureza, para nós sempre fica o nosso guia e o nosso modelo, o Senhor Jesus. A Jesus também o nosso muitíssimo obrigado. Ele, com amor e com carinho, recebeu a missão de conduzir este planeta desde a sua criação até o atual momento para nos receber, para nos educar, para nos auxiliar, vindo pessoalmente trazer a boa nova, dando a cada um de nós o convite ao impulso necessário ao progresso. A Jesus também todo o nosso sentimento de gratidão.
Esse grande educador, esse grande mestre, foi o único título que ele aceitou. Ele tem auxiliado muitos espíritos que, por esforço, por mérito próprio, também alcançaram um patamar de superioridade. Dentre esses, que são superiores a nós, a gente gosta sempre de lembrar do nosso anjo da guarda. Cada um de nós que aqui nos encontramos temos um anjo da guarda. Podemos conversar com ele intimamente por intermédio de uma prece, de uma oração, e tem ele o papel de nos inspirar, de nos conduzir, de nos dar ânimo, de trabalhar intimamente para que a gente consiga cumprir, ou pelo menos que tentemos cumprir aquilo que a gente combinou com ele antes de encarnarmos. A cada anjo da guarda, a cada mentor espiritual, também fica aqui o nosso muitíssimo obrigado. Se a gente parar para pensar o quanto a gente muitas vezes ainda é rebelde, digo isso por mim, eu sei que vocês já são mais evoluídos que eu, mas o quanto ainda sou muito rebelde, cara, eu tenho que agradecer muito ao meu anjo da guarda, porque eu dou muito trabalho para ele, né? Então, quando a gente começa a pensar assim, como necessitamos agradecer aos nossos anjos da guarda? Fica também um convite para a gente sempre agradecer às instituições religiosas. Não importa a denominação, o credo, o segmento filosófico, religioso, moral, mas toda religião que procura fazer homens de bem, ela merece o nosso respeito e a nossa gratidão. Mas para a gente especificamente, é sempre bom lembrar e relembrar o papel da casa espírita. Por intermédio de Allan Kardec, recebemos nós o Consolador prometido. E as casas espíritas têm esse papel de deixar viva essa chama de consolo, de orientação, de esclarecimento, de estudo, convidando a cada um de nós a fé raciocinada. Então, em especial, a nossa casa espírita fica desde já o nosso muitíssimo obrigado. Não importa se lá fora está nublado, se está chovendo, se está fazendo friozinho, se está quente, aqui reina a harmonia. A tempestade é lá fora, mas aqui estamos em paz. E por essa paz que envolve a cada um de nós, fica sempre também o nosso sentimento de gratidão. A nossa irmã bem colocou aqui o trabalho que a gente vai ter, e é um trabalho muito especial, porque com certeza mexe com cada um de nós. A gente vai estar dando uma passada breve acerca do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. Estamos então estudando em conjunto as leis morais, e dentro das leis morais, pegamos então o capítulo 11, trabalhando essa questão da lei de justiça, amor e caridade, visualizando nesse penúltimo capítulo a questão do amor materno e do amor filial. Mas quando a gente vislumbra a questão do amor materno, a gente nunca pode se esquecer de algo que estudamos aqui e que estamos aprendendo. Antes de sermos homens ou mulheres, nós somos espíritos imortais. Reencarnamos e, por uma necessidade íntima e pessoal, assumimos um corpo masculino ou feminino. Então, a questão do estudo do amor materno também deve se voltar para a questão do estudo do amor paterno. A questão do estudo do amor filial deve se voltar tanto para o filho quanto para a filha, porque somos espíritos. Nada impede que eu, nesta encarnação, atuando como espírito reencarnado num corpo masculino, tenha em encarnações passadas utilizado-me de um corpo feminino e também tido a experiência, talvez glorificante, talvez equivocada, em quedas, da maternidade. Então, o estudo acima da sexualidade comportamental do nosso corpo físico, ele deve sempre ser voltado para o espírito imortal. E a gente vai trabalhar então a questão do amor. Será um sentimento? Será uma virtude? E do instinto? Será uma carga que cada corpo animalizado tem no campo do aprendizado para a autoproteção? A gente foi pegar no dicionário, lá no dicionário Oxford, pela internet, os conceitos então de virtude e de instinto. Virtude
seria uma qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável, conformidade com o bem, com a excelência moral, da religião, do comportamento social. A virtude é algo que todo mundo busca, acha bonito e acha que é certo. É uma qualidade que, via de regra, te coloca numa posição acima daquilo que nós consideramos como sendo mediano. Você pode muitas vezes falar que um grande músico é um virtuoso. Ele dominou aquela arte, ele dominou aquela técnica. E, portanto, a virtude está no campo do processo de você tentar se melhorar em alguma atividade, seja ela social, seja ela moral, seja íntima, seja coletiva. Mas o Livro dos Espíritos, ditado pelos espíritos superiores para Allan Kardec e para nós, ele vem trazer para a gente exatamente o que a gente vai estudar nos temas seguintes da perfeição moral, um conceito muito legal de virtude. Lá na questão 893, peço permissão aqui para nos identificarmos com essa questão dentro do nosso tema, Kardec vai perguntar aos espíritos superiores qual a mais meritória de todas as virtudes. Qual é a melhor virtude? É o amor incondicional? É o amor abnegado? A melhor virtude é a intelectualidade utilizada no caminho do bem? E eles respondem o seguinte: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Qualquer esforço para você se melhorar, o plano espiritual superior está considerando isso uma virtude. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Esse é o conceito que eles jogam para a gente. Toda vez que eu estou tentando me melhorar, toda vez que eu estou tentando sair de um processo, muitas vezes até de viciação, eles estão me observando como uma pessoa virtuosa, como uma pessoa que está tentando se conhecer e tentando dar um passo adiante. E isso é que é legal para a gente, porque eu não tenho que observar o top. Cada um de nós, no nosso esforço íntimo e diário, temos uma virtude íntima. Estamos buscando a melhoria, começamos pelo estudo a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades. E aí, pelo processo de autoconhecimento, a gente começa a se sentir mal intimamente. Eu sei que o que eu estou pensando, como eu estou agindo até agora, não está legal. O que eu posso fazer para começar a melhorar? E é esse o que eu posso fazer para começar a melhorar. E esse esforço de melhorar que vai ser observado pelos mentores. E que vão falar, o Adriano não vale muita coisa não. Mas ele está tentando sair da zona de conforto dele e dar um passinho adiante. E isso para eles é virtude. Então todos nós, em maior ou menor grau, temos a nossa virtude. Temos o nosso quinhão de luta. Perdão, isso é muito interessante. Então, voltando para o tema, a gente agora vai pegar o conceito de instinto, porque Kardec vai trabalhar a questão do amor. É uma virtude ou está apenas no campo do instinto, né? Instinto, pelo dicionário Oxford também, é um impulso interior que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria da sua espécie ou de sua prole. Exemplo, instinto sexual. Ele não se apaixona, ele entra num ciclo pelo cio e pelo cheiro que a fêmea vai exalar, o animal macho vai cumprir a sua missão para perpetuar a espécie. E a partir do momento que aquela fêmea é engravida, qual vai ser o comportamento dela diante dos filhotes? Ela vai dar a vida, se necessário for, para proteger os seus filhotes. Mas esse esforço que o animal faz para proteger a sua cria, ele continua no tempo e no espaço, ou daqui a pouco, sentiu o dentinho arranhando a teta da fêmea, ela já vai começar a afastá-los, porque ela tem instintivamente o conceito de que daqui a pouco ela vai entrar num novo ciclo. E ela fala, daqui para frente é com vocês. É assim que funciona. Mas espera aí, eu também tenho um corpo animal. O meu corpo humano é animal. Então, mesmo sendo um espírito imortal, eu deixo de lado o meu instinto, ou também passo pelas questões instintivas por conta do meu corpo físico? Eles vêm com o segundo conceito. Instinto é um impulso natural independente da razão,
que faz o indivíduo, opa, então temos instintos também, agir com uma finalidade específica. É um impulso independente da razão. É aquele momento que você está distraído fazendo uma prece, muitas vezes atravessa o sinal e o carro vem e buzina e a gente já velhinho, cheio de artrose, cheio de artrite, a gente não sabe como a gente dá aquele pulo que conscientemente você não daria para se desviar de um perigo iminente. Isso é instinto, você não refletiu, você não raciocinou. O teu organismo condiciona-se para um projeto de autopreservação, fazendo com que você retire forças da natureza e consiga muitas vezes se livrar por um ato físico, um pulo rápido e ágil, mesmo que você não tenha muitas vezes condicionamento físico para isso. Onde foi que nós, seres humanos, aprendemos isso? O princípio inteligente estagiou no reino animal e todo o reino animal é voltado para o aprendizado do instinto, alimentação, preservação da vida, perpetuação da espécie, proteção, abrigo. Tudo isso é instintivamente buscado pelo animal, que vai aprendendo e dando ao princípio inteligente a possibilidade de se enriquecer, de evoluir e de posteriormente ser utilizado por Deus. Pois bem, diante dessa situação, a virtude é algo que eu vou buscando para me melhorar, tá? Em todos os momentos que eu quero sair das minhas imperfeições, e o instinto é o impulso do animal para se manter vivo, para perpetuar a espécie, a proteção íntima, não raciocinada muitas vezes, mas utilizada para o caminho da sobrevivência. Como é que fica o amor da mãe? Kardec pergunta: seria uma virtude ou seria apenas um sentimento instintivo? Foi o que a nossa irmã, com muito amor e carinho, leu na questão 890. Como é que fica isso? Comparando o animal com a mãe, será que tem diferença? Ou será que esse amor está voltado tanto para a mãe como para a fêmea de determinada raça? Kardec vai dizer o seguinte para a gente: uma e outra coisa, tanto é virtude quanto é instinto. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no animal. Então vamos lá. O animal tem instinto, vai proteger o filho, mas daqui a pouco o filhote cresce. E o que a fêmea faz? Começa a afastar para que esse animal instintivamente também aprenda a sobreviver, e ela vai se fortalecer, porque daqui a pouco ela novamente vai entrar no cio. Acaba por aí. Mas já há, segundo o plano espiritual, pela resposta superior que eles deram para Kardec, que deixou para nós, um sentimento ennascedouro do desenvolvimento do amor. É instintivo? É. Ela vai cuidar para o resto da vida? Não. Se encontrar com o filhote dela crescido daqui a 2 anos, o filhote vai cruzar com a fêmea sem saber que é a mãe? Vai. É instinto. Mas já há um aprendizado no campo da proteção, já há um aprendizado no campo da possibilidade dos cuidados iniciais que todos devemos dar àqueles que estão na fase infantil. E o princípio inteligente vai aprendendo isso, mas chega uma fase, cessa e ela vai embora. Diferente do ser humano, quando você pega uma mãe, a regra é que ela mantenha esse sentimento instintivo que o princípio inteligente aprendeu no reino animal. Então ela vai proteger o filho, ela vai proteger de toda e qualquer dificuldade, ela vai dar remédio, ela vai se preocupar, ela vai alimentar, ela vai trocar fraldinha. Mas conforme a criança vai crescendo, para por aí?
Ou a mãe vai continuar olhando para aquele filho de 40, 50 anos e vai continuar chamando, que bebê lindo, olha meu bebê, né? Desencarna o filho, a mãe deixa de amar? Ou esse amor transcende a matéria e se fortalece pelos processos reencarnatórios, fazendo com que nos busquemos no plano espiritual, formando aquilo que os espíritos chamam de família espiritual? A nossa família espiritual é muito maior do que a nossa família material, porque é a união dos espíritos que estão dentro de um mesmo processo vibracional, dentro de uma forma parecida no caminho intelecto-moral, e a gente se busca, a gente se atrai. Existe uma atração magnética, uma atração sentimental que vai fazer com que a gente se encontre no plano espiritual. Essa é a nossa família espiritual, que é enorme. Diferente da família material, explicam os espíritos, que muitas vezes nessa própria encarnação se dissolve. O marido se separa da esposa, filho briga com a mãe, filho briga com o pai, e acabamos muitas vezes verificando aquilo que a sociedade chama de falência da família. Mas é uma falência transitória, porque como espíritas, tendo a certeza da reencarnação, aquilo que não deu certo hoje, por necessidade evolutiva de processo educacional inerente a cada um de nós, a gente vai se reencontrar mais cedo ou mais tarde. A gente vai voltar a se reunir. A gente vai voltar a estabelecer a dinâmica de verificar onde foi que eu errei, onde foi que eu falhei, quais as minhas dificuldades. Você aceita voltar comigo? Aí entra uma coisa maravilhosa, porque a mãe, o ser humano, o espírito que trabalha com o sexo feminino e que recebe um filho no seu ventre e o traz para a luz, permitindo que ele possa reencarnar, ela tem e continua tendo um instinto de proteção. Mas ela está sendo convidada a desenvolver o sentimento mais sublime que o espírito imortal pode trazer em si, que é o sentimento do amor. Essa é a lógica, essa é a dinâmica. Por isso que eles falam um e outro. Tivemos um caso concreto que passou inclusive nos canais de televisão, de uma mãe que, brincando com seu filho em determinado riacho, verificou que a criança pulou e a criança não sabia nadar. E a mãe também não sabia. Ela não pensou duas vezes. Mesmo sem saber nadar, ela pulou no rio, agarrou o filho e foi boiando instintivamente, não sabendo dar as braçadas corretas para flutuar. Ela prendeu a respiração e foi boiando até que ela agarrou na mata e conseguiu se salvar e salvar a seu filho. Quem aqui em sã consciência, sem saber nadar, vai pular numa piscina, numa praia ou num rio? O que a gente fala? Estou fora. Mas se é alguém que a gente ama, em especial um filho, instintivamente, muitas vezes, principalmente a mãe, ela vai falar, não, eu dou a minha vida pelo meu filho, eu vou pular e vou salvar meu filho. E foi o que essa senhora fez. Graças a Deus, deu certo. Mas visualizamos tantos outros casos que envolvem pessoas que se amam e que, vendo um ente amado e querido se afogando, pulam para tentar salvar e acabam desencarnando os dois. O instinto muitas vezes vai falar mais alto, eu prefiro morrer junto do que ver o meu filho se afogando. Isso é instinto, mas a gente é convidado a aliar o instinto, que é importantíssimo, que não pode ser menosprezado, agora a nossa intelectualidade, a nossa fé raciocinada, a nossa razão. Dentro desse processo, então, a gente começa a compreender que bom é quando a gente trabalha para conseguir nascer numa família em que há afinidade espiritual, em que a gente já tem essa comunhão no plano espiritual. Lembremos do livro Nosso Lar, lembremos de André Luiz chegando lá, e como André Luiz não tinha uma família propriamente dita naquela colônia espiritual, ele praticamente foi adotado pela mãe de Lísias, que o convidou que ele morasse com eles. E ele ali encontra uma família espiritual, ele encontra em Lísias não apenas um enfermeiro, ele encontra em Lísias um irmão, um amigo, um confidente, um orientador para que ele pudesse se readaptar em Nosso Lar
depois do seu desencarne e de sua passagem temporária, graças a Deus, pelas regiões umbralinas. E ali ele encontra carinho, orientação, amor. Ele desenvolve respeito por Dona Laura, que era a mãe de Lísias, e que praticamente o acolheu como filho, mesmo tendo uma mãe já desencarnada, que o amava muito, mas que estava numa colônia superior, numa esfera superior à esfera de nosso lar. Quando a mãezinha dele, da última encarnação, podia, ela saía da colônia dela mais elevada e ia visitá-lo em nosso lar, trazendo paz, harmonia, esperança, esclarecimento. Então o amor não se dissolve. Pelo contrário, a gente consegue ampliar esse leque, a gente vai tomando conhecimento e pela afinidade, a gente vai tendo a possibilidade de conhecer outros espíritos e de aprender a amá-los, aprender a respeitá-los. E quem sabe numa próxima encarnação, André Luiz não seria convidado a reencarnar na família de Dona Laura. E as coisas vão aumentando. É bom quando a gente vem junto de pessoas que a gente ama, né? É bom quando a gente é acolhido por espíritos que já estão conosco numa caminhada evolutiva e que trazem um campo de muita sintonia e de muita simpatia. Bom seria que toda a família fosse formada por núcleos de espíritos que já estão na mesma família espiritual. Mas será que a coisa é sempre assim? Será que de vez em quando não sai faísca na família? Será que não é irmão brigando com irmão, irmão desrespeitando irmão, filho brigando com pai, filho desrespeitando a mãe, mãe chorando, pedindo a Jesus o amparo, a proteção para os seus filhos que muitas vezes estão tomando um caminho equivocado na vida e a mãe não deixa de amar? Pode ser um criminoso, ela é mãe. Se ele for preso, ela vai visitá-lo com amor e com carinho no presídio, vai levar o bolo que ele gosta, vai gastar o último centavinho dela para fazer aquela comidinha predileta dele. Assim é a mãe, assim é o espírito abnegado que assume essa missão. Por que isso acontece? Kardec vai perguntar na questão seguinte, que eu peço permissão a vocês para ler. São 3 questões, então vale a pena a gente ler conforme Kardec pergunta e buscar a resposta conforme eles dão, e a gente vai batendo o nosso papo. Na questão 894, há pessoas que fazem, 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Primeiro ele faz uma afirmação: o amor está na natureza. A gente acabou de perceber que existe sentimento instintivo de amor no animal e que existe a sublime propriedade da virtude amorosa na mãe no reino em que nos encontramos, no reino hominal. Então Kardec afirma inicialmente: há amor na natureza, há amor no reino animal, há amor no reino hominal. Se há amor nos reinos, como explicar a situação de uma mãe que odeia o seu filho? Algumas vezes desde o berço, passa por aquele estado puerperal e fica muitas vezes desequilibrada e não consegue muitas vezes amamentar aquele filho, não consegue muitas vezes pegar no colo. Algo dentro daquela mãe faz com que ela não recepcione aquela criança que está ali numa posição como espírito imortal, mas que tem um corpo frágil. E os espíritos explicam que esse corpo frágil Deus dá exatamente para que a gente lembre instintivamente de cuidar de quem precisa. Se a criança já nascesse com todas aquelas dificuldades do passado, a gente ia ter problema desde cedo. Mas ela nasce frágil, ela nasce completamente dependente. E isso faz com que o pai e com que a mãe se apaixonem por aquela criança, deem todo amor, atenção, carinho, deixem muitas vezes de comer, de comprar uma roupa para comprar a fralda, para comprar o leite da criança. Aquilo que a gente tem vergonha de fazer, que é pedir às vezes uma ajuda para a gente, para um filho, a gente perde a vergonha e fala: pelo amor de Deus, me ajuda a comprar uma lata de leite. Eu estou precisando desse tantinho aqui para comprar um leite para minha filha. Esse é o amor da mãe. E por que essas mães trazem esse ódio
desde a infância. Kardec se questiona o plano espiritual, querendo uma resposta à luz da razão. Porque a lógica é amar, a lógica é proteger, a lógica é cuidar. Então isso é uma curva que vai se distanciando da normalidade, da lógica, se há amor filial e materno nos reinos. E os espíritos respondem: Kardec, não te esqueças de que somos espíritos imortais. Não te esqueças de que essa não é a nossa primeira encarnação, que a vida não é única no campo da matéria, que já temos tantas outras experiências anteriores e pela nossa atual imperfeição, ainda teremos tantas outras experiências para frente. Como espírito imortal e imperfeito que eu sei que sou, devo ter cometido muitos atos falhos em encarnações passadas. E esses atos falhos podem ter alcançado espíritos que de repente agora tiveram a coragem de me receber como filho. E aí como é que fica? Não era da minha família espiritual, não tínhamos afinidade, mas pela consciência como espírito imortal que eu preciso aprender a perdoar e amar, eu vou pedir para nascer junto àquela mulher que numa encarnação passada me assassinou. Ou que eu a assassinei numa encarnação passada e que ela, apesar de aceitar me receber como mãe, traz no núcleo do seu perispírito, instintivamente, a impressão de que esse menininho não é flor que se cheire. Eu preciso tomar cuidado. Como é que fica essa situação? Eles vão responder para Kardec para nós. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então vamos lá, só nessa resposta aqui tem muita coisa para a gente analisar, muita coisa bacana para a gente bater papo e para a gente refletir. Eu já lembrei, estou estudando, eu sou um espírito imortal, há muitas moradas na casa de meu pai, então teremos oportunidade de reencarnar tantas quantas vezes forem necessárias para o nosso progresso. Eu estou lembrando que a gente aprendeu no Livro dos Espíritos que todos nós somos criados da mesma forma por Deus. Ninguém é criado melhor ou pior. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecimento das leis universais, sejam elas morais, sejam elas intelectuais. E simples no sentido de não termos a capacidade inicial de discernirmos o certo do errado. E, portanto, de não termos inicialmente a moralidade como bússola a nos guiar e nos dar a possibilidade de fazermos escolhas corretas. Reencarnando, eu vou aprender, eu vou ter possibilidade de me intelectualizar. E conforme eu vou me intelectualizando, aprendendo com a matéria, tendo a matéria como instrumento para poder evoluir, eu vou começando a perceber o que é certo, o que é errado, e tenho liberdade de escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Às vezes escolho o caminho do mal por ignorância, mas muitas vezes já sei que é errado, mas continuo por prazer buscando o caminho do mal. Livre-arbítrio nosso. Deus não cria ninguém para sofrer e não cria ninguém para trilhar o caminho da maldade. São escolhas que fazemos de acordo com a nossa etapa evolutiva. E o melhor de tudo é lembrar que ninguém é criado eternamente para vivenciar experiências no mal. Então, para nós, aquilo que é certo, independente da nossa vontade, mas dependendo do tempo de renovação, é que todos nós, como espíritos imortais, vamos alcançar a pureza. Quanto tempo vai levar? Livre-arbítrio, cada um vai ter o seu tempo. Uns vão evoluir mais rápido e alcançarão a condição de espíritos puros.
em menor tempo, e outros de nós, pelas nossas escolhas, teremos uma necessidade de um tempo maior. Mas o espírito impuro, aquele que sente prazer em fazer o mal, ele também vai chegar à condição de espírito puro. Ele também vai alcançar a possibilidade de ver e de compreender Deus e de ser um coordenador, recebendo diretamente as ordens de Deus. Quanto tempo? Livre-arbítrio. Cada um comendo sua jabá com girimum e devagarzinho a gente vai chegando lá. Mas que todos vamos chegar. E isso é maravilhoso, porque tira da gente essa visão de um inferno com sofrimento para toda a eternidade. Dá a possibilidade de você, no plano espiritual, se refazendo do período de perturbação depois da morte do corpo, conversar com o seu anjo da guarda, conversar com o ministro de nosso lar, verificar aquilo que você tentou fazer de certo na última encarnação, mas não conseguiu, verificar aquilo que conscientemente você trabalhou de mal, e visualizando aquilo que ainda me falta para alcançar a pureza, eu vou ter muitas vezes a coragem, e é necessário coragem, para pedir para reencarnar, passando por circunstâncias muito difíceis. Eu sei que eu preciso me reeducar, eu tenho que ter coragem para pedir não apenas para reencarnar junto à minha família espiritual, junto àqueles espíritos que eu amo, que eu simpatizo, que eu brinco, que eu rio, que eu tenho prazer em estar perto, mas eu preciso muitas vezes ter a coragem para pedir uma reencarnação num ambiente físico em que eu sei que haverá dificuldades de sintonia, de vibração, de similitude, de respeito, de carinho e de amor, porque lá atrás a gente se odiava. E como é que eu vou amar alguém que eu odeio se eu não aprender pelo menos a respeitar? Tudo passa pelo respeito. Então esse espírito, ele tem coragem e ele pede ao seu anjo da guarda, junto a um chamado planejamento reencarnatório, que ele reencarne naquela família cuja mãe ainda é uma inimiga, ou fora inimiga do passado, mas já começa a dar sinais de que também compreende a necessidade de perdoar e de aprender a respeitar para chegar ao amor. A gente tem um caso, num dos livros também trazidos por André Luiz, por intermédio do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, da história de Sigismundo. Muitos aqui vão se lembrar. Quem já leu esse livro, não vou me lembrar agora o título dele, não sei se é O Beijo da Vida Eterna, posso estar completamente equivocado, mas o processo de Sigismundo era um processo reencarnatório em que em vidas passadas ele disputou o amor daquela mulher que hoje seria sua mãe. O problema já não estava mais com a mãe, mas estava ainda com o pai, que aceitou recebê-lo como pai, mas que ao vê-lo no plano espiritual se aproximando para reencarnar, apesar do esquecimento do passado, instintivamente criou uma repulsa por aquele espírito e acordava dizendo que estava tendo um pesadelo com o espírito ruim. E essa energia do sentimento, do pensamento do pai era tão forte que não permitia que Sigismundo fosse conectado para que pudesse reencarnar. E ele estava desesperado. E ele pede então o auxílio de nosso lar, uma equipe é deslocada para a residência, e André Luiz vai com aquele mentor para aprender. E há todo um processo de envolvimento pela filha do casal, para que ela, inspirada por aqueles mentores, lembrasse ao pai da lei do amor, para que ele voltasse a fazer o culto do evangelho no lar, para que ele se lembrasse da grandiosidade que é a escola da família. E aquele pai, então, inspirado pela filha, volta a fazer o culto no lar e retira de suas camadas perispiríticas aquele visgo, aquela vibração negativa que ele automaticamente criou como uma forma de blindagem. Aquele que pedira perdão como espírito, que agora queria ser recebido como filho, mas que ele não deixava. Olha a força do pensamento. O pensamento negativo não estava permitindo que Sigismundo reencarnasse.
E ele estava chorando, que estava dizendo, poxa, ele me perdoou no plano espiritual, ele aceitou ser meu pai, e agora ele não quer me receber. Eu preciso reencarnar. Eu cedi para ele o amor dessa mulher. Eu quero apenas que ela me ame agora como mãe. Mas ele, como pai, não está permitindo. E graças a Deus, não vou dar spoiler maior, mas graças a Deus, com muito amor e carinho, eles conseguiram que Sigismundo reencarnasse. Então esse planejamento reencarnatório requer uma força de vontade que às vezes demanda séculos de reflexão do espírito até que ele tenha força para pedir para reencarnar num ambiente que não é o ideal, a nível de vibração, de sentimento, mas ele vai, porque é uma prova ou uma expiação. Essa resposta que eles deram para a gente, como assim? Ou ele está querendo evoluir mais rápido, e ele entende que ele precisa reencarnar num núcleo que não tem afinidade com ele, para que mesmo sendo repelido por aquela mãe, ele aprenda a respeitá-la, a amá-la, a cuidar dela. Quantas mães trabalhando em gratidão e violência para com seus filhos, esquecendo que na velhice elas vão depender exatamente daquele filho que, quando da infância, foi maltratado por elas. E há muitas almas nobres que superam a violência doméstica, que superam a dor e que acolhem essa mãe quando chega a fase de velhice dela. Lembram intuitivamente que tem o dever de cuidar da mãe. Não importa se ela foi violenta, não importa se ela não foi uma boa mãe, mas é meu dever como filho cuidar dela. E eles dizem isso é uma vitória para ele, porque ele vai evoluir muito mais rápido. E ele vai alcançar no plano espiritual méritos para que ele cada vez consiga ter melhores escolhas e melhores reencarnações. Então, se é uma prova, ele não precisava passar por isso, mas ele quer passar para evoluir, para chegar mais rápido. Há uma condição vibracional no plano espiritual que permita cada vez ele tenha maior liberdade de ação. Mas para nós, na maioria das vezes, a questão está ligada à expiação. A gente se engalfinhou lá atrás. Uma hora ela me deu uma porretada, na outra encarnação deu uma porretada nela, né? Uma hora ela me espetou, na outra hora fui eu que espetei. Mas eu falo assim, eu estou cansado. Eu preciso alcançar o perdão dela. Eu preciso criar um liame, pelo menos de respeito, mesmo que ela não me ame. Que a gente se respeite. E aí ele pede, consciente de que vai ser uma reencarnação de expurgo, de expiação, de dificuldade, de dor, de sofrimento. Ah, Adriana, mas eu não me lembrei nada disso. E até falei para minha mãe que eu não pedi para reencarnar. Ledo engano. A gente implorou para reencarnar. Só que isso foi feito no plano espiritual. E se a gente se lembra que o nosso planeta ainda é catalogado como um planeta de expiações e provas, a melhor coisa que Deus faz com a gente é reencarnar sob o manto do esquecimento do passado. Se eu reencarno lembrando que fui eu que peguei minha mãe, encarnação passada, né? Peguei no pescoço dela, não vai dar certo. Se ela lembra, vai ser pior ainda. Se não lembrando, ela já tem muitas vezes essa repulsa. Então, o esquecimento do passado é uma bênção. Nós estamos no nosso ápice do processo evolutivo do espírito imortal. Se cada um de nós pudéssemos fazer agora uma rápida autoanálise, nessa atual encarnação, eu sou um espírito muito elevado, sou um espírito superior, sou um missionário, ou eu ainda estou capengando pra caramba? O que a gente acha? Eu estou capengando. Se nessa encarnação estou capengando, imagina as minhas encarnações passadas. O espírito não retrograda. Ou ele se mantém estacionário, ele evolui. Então as minhas encarnações passadas, ou eu era o mesmo espírito, né, estacionário, ou era um espírito pior do que eu sou hoje. Então esquecer do passado significa dar uma nova possibilidade ao espírito, dar uma nova possibilidade ao núcleo familiar, dar um apoio para que as pessoas possam dar continuidade. Eles dizem que é como se fosse um livro em branco, um novo livro. Toma, está aqui, vai escrever uma nova história. Deixa para trás aquela, deixa aqueles erros, aqueles equívocos, aquelas dificuldades, aqueles traumas. Recomeça, continua, a vida é bela.
E a gente vem. E vem com essa proposta. Apesar das dificuldades, apesar da indiferença, apesar de muitas vezes visualizarmos até o ódio nos lares, a proposta sempre é de perdão. A família não é uma instituição falida. Ela pode estar numa questão de insolvência temporária, mas falida nunca, porque ela é obra de Deus. E quando Deus permite a criação da família, com certeza a sua visão perfeita é de que a gente só vai poder evoluir se a gente se juntar, se a gente se atritar, se a gente perceber o meu defeito observando o defeito do outro. E aí eu começo a aprender que eu não tenho que olhar para o defeito do outro, mas que eu tenho que corrigir aquilo que está de errado dentro de mim. Essa é a proposta. Então há muitos lares em desalinho, há muitas mães que não conseguem ter essa afinidade, há muitos filhos que ficam traumatizados verificando que uma mãe é todo amor e carinho para com o irmão e para com ele não há tanta afinidade assim. Somente o Espiritismo para explicar essa circunstância. Se fôssemos voltados para uma única existência, seria muito difícil ter uma explicação, porque se a questão fosse apenas instintiva, uma cadela, ela tem mais proteção para um cachorrinho ou para uma cachorrinha, ou a proteção é para todos? No reino animal, a proteção é para todos. Ela deixa de proteger em que circunstância? Sempre voltada para o instinto. Quando aquele animalzinho, ela já percebe que é muito fraquinho, ela já percebe que não vai ter condição de se conduzir. Aí ela se volta para os fortes e deixa aquele fraquinho que muitas vezes vai morrer. O passarinho muitas vezes joga do seu ninho mais fraquinho para poder manter os outros fortes e dar continuidade à perpetuação daquela espécie. Fora isso, a proteção é para todos. Se nós estamos num processo evolutivo superior ao processo de aprendizado do reino animal, mas mantendo conosco o aprendizado do instinto, a gente não pode trabalhar de forma diferente. Portanto, se fosse uma única vida, a mãe teria que amar e proteger a todos. E como seres humanos desenvolvendo o intelecto, aquele que tem mais dificuldade, a coisa já se inverte. Eu vou proteger mais. Se a criança nasce com a dificuldade física, se a criança nasce com a disfunção cerebral, a mãe vai dar mais amor, mais empenho, mais carinho, porque aquele filho é o filho mais necessitado, essa é a regra. Mas em alguns lares não acontece. E o Espiritismo vem explicar. Foi o próprio Espírito que pediu como uma prova ou como uma expiação. Ele reconhece, de repente, como expiação, que na encarnação passada ele foi um mau pai, que ela foi uma mãe relapsa, e para se reeducar tem coragem de pedir para reencarnar junto a uma mãe que, via de regra, também vai ser má, vai ser relapsa. Se há consequências benéficas para o filho, que mesmo tendo uma mãe violenta, aprende a respeitá-la, a amá-la e continua cuidando dela mesmo na sua idade avançada, haverá consequências também para essa mãe que não soube cuidar desse filho. Os espíritos falam num espírito de índole má. Essa índole má deve sempre ser interpretada e compreendida como uma índole temporária, provisória. Ela está provisoriamente na maldade. Ela está temporariamente estagiando no mal. Muitas vezes, intuitivamente, ela quer derrubar aquele que é seu filho, porque ela não quer que ele progrida, dadas as animosidades do passado. E assim como ele vai ter mérito em suportar essa mãe com amor e com carinho e cuidar dela e vai sair daqui vitorioso, a lei de causa e de efeito vai fazer com essa mãe, nesta encarnação que está sendo má para com seu filho, mais à frente, refletindo, como ele refletiu, peça uma nova encarnação, em que aí será ela, a filha, que terá uma mãe com grandes dificuldades de relacionamento. Olha a maravilha do processo de conexão das reencarnações, permitindo a causa e o efeito.
tudo para educar, nunca para punir. É por isso que é a gente mesmo que pede. Graças a Deus esquece, mas fui eu que pedi. Fui eu que pedi para passar pela dificuldade, pelas circunstâncias de um lar em desequilíbrio, em desalinho. Fui eu, mau filho do passado, que agora peço um pai relapso, que peço uma mãe má. Porque eu quero aprender, eu quero espiar aquela situação, eu quero quitar aquele débito que eu sei que eu tenho e que não está permitindo que eu possa evoluir. Mas ninguém, olha que coisa interessante, é preciso lembrar disso sempre, ninguém planeja reencarnar para fazer o mal. Todo planejamento reencarnatório é para o bem, é para o progresso, é para a nossa evolução. Então, se nessa encarnação eu ainda tenho tendências para o mal, isso não é culpa do meu mentor, muito menos daqueles que deram aval para que eu pudesse reencarnar, porque todo o planejamento para eu estar aqui foi para que eu crescesse. Se eu estou me desviando, livre-arbítrio meu. Sou eu quem não tem a coragem de dar condução àquilo que eu planejei com o meu anjo da guarda. E, portanto, o demérito é meu, porque o meu anjo da guarda vai se empenhar para sempre me inspirar no caminho do bem. E se eu cair? Ele sabe que outras encarnações virão e ele vai continuar me amando e me ajudando. Mas a responsabilidade é minha, o dever de casa é meu, ele não vai fazer por mim, ele não vai me pegar no colo no momento de eu passar pela minha prova ou pela minha expiação. E daí, na última pergunta, para a gente fechar, Kardec vai indagar o plano espiritual. Quando os filhos causam desgosto aos pais, não têm estes, os pais, desculpa para o fato de não dispensar a ternura de que os faria objeto em caso contrário? Ah, o meu filho é um rebelde. O meu filho só me dá desgosto, desculpa, mas eu não tenho obrigação de cuidar dele, não. Eu vou cuidar do filho que me ama, do filho que me dá amor, do filho que me dá carinho. Se ele está nesse processo de rebeldia, de criminalidade, azar dele. Eu não tenho que cuidar, porque ele é mau, porque ele é ruim. Aí é o contrário. É o filho rebelde diante daquele pai e daquela mãe. Resposta do plano espiritual. Né? Não. Porque isso representa o encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Remissão às questões 582 e 583. Demais, esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Nem tudo está ligado às vidas passadas. Muitas vezes o filho mal educado que eu tenho hoje, ele é consequência da má educação que eu dei para ele na infância. Eu como pai fui relapso. Eu como pai não o evangelizei. Eu como pai dei liberdade a ele e achei que quando ele crescesse ele poderia escolher o que ele quisesse. Eu não apresentei Jesus, eu não tomei conta do estudo dele. Isso não tem nada a ver com encarnações passadas, é um equívoco que eu estou praticando neste momento. Eles dizem que a paternidade e a maternidade são verdadeiras missões. O papel do pai e da mãe é de educar o filho, é de permitir que o filho possa, quando alcançar a fase adulta, por aquele processo educacional que ele passou desde a sua infância, tenha condição de fazer escolhas melhores. Então, se os pais se empenharam, educaram, amaram, e o filho, espírito imortal, demonstrou-se rebelde, a responsabilidade é do filho. Os pais fizeram de tudo e vão continuar tendo a responsabilidade de amar, mesmo que ele tenha escolhido um caminho equivocado. Daí, gente, o convite de Jesus, não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque da mesma maneira que julgais, assim os sereis julgados. Quantas mães pegam trens de madrugada e vão visitar os seus filhos em presídio? E essas mães, muitas vezes, são criticadas e servem de chacota. Ela está indo levar comida para bandido. Está indo alimentar o bebezão que cometeu um monte de crime. É missão dela falar, meu filho, você está errado. Eu não compactuo com os teus equívocos, mas eu te amo, eu sou tua mãe. E eu estou aqui para te dar apoio, independente daquilo que você tenha feito. Lembra que você tem uma mãe. Essa é a missão dela. E se ela está fazendo, ótimo. Agora, se ela abandona esse filho, o que vai acontecer?
Já nessa encarnação haverá a dor e o sofrimento por verificar o sofrimento do próprio filho que seguiu um caminho equivocado. E essa dor, esse sofrimento, entendendo agora que somos espíritos imortais, vai continuar conosco. Vamos chegar no plano espiritual e talvez visualizemos os nossos filhos em regiões umbralinas. A mãe de André Luiz esperou por 8 anos que André Luiz saísse do umbral. A mãe de André Luiz pediu ao ministro Clarencio para cuidar do filho dela, mas em momento algum ela foi lá e retirou do processo que ele mesmo criou para a vida dele. O esposo dela estava há 12 anos no umbral, junto com 2 espíritos obsessores que ele mesmo buscou enquanto estava aqui encarnado, no campo da sexualidade. E para a gente fechar o nosso bate-papo, a gente lembra que nesse livro, a mãe de André Luiz, que já estava em esferas luminosas muito mais elevadas, avisa ao filho que ia reencarnar. E na condição de mulher, ela receberia aquele que for o pai dele, na última encarnação, novamente como esposo. Só que agora, ela ia pegar aqueles 2 espíritos que estavam com ele em regiões trevosas, umbralinas, e os receberia como filhos. E daria todo amor e todo carinho para que aquelas 2 almas agora encarnadas pudessem trilhar um caminho diferente. Essa é a coragem do espírito imortal assumindo a sua missão de pai e de mãe para recuperar almas perdidas, que somos nós. Poderíamos ser cada um de nós no nosso processo evolutivo. Então que a gente saia daqui agradecendo a Deus, agradecendo a família e tendo certeza de que, tendo Jesus no leme do nosso navio chamado Terra, por maiores sejam as turbulências, tudo vai dar certo. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado. Agradecemos ao Fabiano pelos ensinamentos que ele nos trouxe e pedimos aos médiuns que ocupam seus lugares para o passe. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, eis que é chegado o momento do passe, Senhor. E mais uma vez, voltamos nossos pensamentos para o Teu coração amoroso, te pedindo ajuda. Envolve os nossos médiuns, Senhor, nas Tuas vibrações de amor, de paz e de luz, e ajude eles na transmissão das Suas energias. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome dos guias espirituais de cada médium, que possamos iniciar o passe, graças a Deus. O Evangelho de hoje nos trouxe a mensagem sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E a gente, quando para pensar que somos todos filhos de um mesmo Deus, quando a gente para pensar sobre a lei de Deus, a gente começa a entender um pouco mais sobre a pluralidade das existências, a gente entende ainda mais que somos todos irmãos e que estamos aqui na esfera da Terra para evoluirmos. Quando a gente para pensar que somos todos filhos de um mesmo Deus, esse parentesco corporal e esse parentesco espiritual, a gente aprende que existem diferenças entre todos nós. E essa evolução que a gente busca, na pluralidade das existências, a gente compreende que quando a gente vê, muitas vezes, filhos que não têm nenhum vínculo amoroso com o pai ou a mãe consanguínea, mas que são muito próximos aos padrastos, madrastas, a gente consegue compreender
essa família espiritual, essa família que é unida pelo amor do Cristo, pelo amor que Jesus nos ensinou, quando Ele fala que somos todos irmãos. E quando o nosso querido palestrante fala e nos exemplifica do livro Nosso Lar, onde a mãe de André Luiz recebe novamente o seu marido, que na encarnação passada lhe trouxe tanta dor, e junto com ele ela vai receber como filhas as duas irmãs que foram causa dessa dor, e que a partir desse momento, nessa nova vida, ela vai instruí-las, ela vai tratá-las com amor, com carinho, mostrando a elas que o perdão e a evolução está acima de tudo. Que a gente possa sempre pensar que estamos aqui para aprendermos e para evoluirmos. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos iluminando e guiando os nossos passos. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, chegado o término da nossa reunião, nós te agradecemos, Senhor, pela proteção recebida, pela assistência espiritual que recebemos. Agradecemos aos amigos espirituais, ao altivo e todos os guias da nossa casa, todos os espíritos que nos ajudam nesta casa de amor. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai Celestial. E agradecendo, Senhor, ainda te pedimos que nos leve para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. E que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome da coluna espiritual que dirige a nossa casa, em nome do altivo, que possamos encerrar a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.